Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos conversar sobre os primeiros 90 dias do governo Bolsonaro. Comigo no estúdio da TV Vila Velha está o professor Carlos Williams Jacques Moraes, que é doutor em Filosofia Política, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do NUTEAD, um núcleo de ensino à distância da UEPG. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Ney. É um prazer poder novamente estar aqui junto ao programa Opinião e espero poder contribuir aí com as reflexões a respeito do atual momento político que nós estamos vivendo. Muito obrigado novamente. Voltamos em instantes. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, os primeiros 90 dias do governo Bolsonaro. Comigo no estúdio está o doutor em Filosofia Política, Carlos Williams Jacques Moraes, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, coordenador do NUTEAD, o Núcleo de Ensino à Distância da UEPG. Professor, o senhor já esteve aqui em outros momentos fazendo análises do momento político que a gente vive e da situação que o país atravessou nesses últimos 18 meses. O senhor fez diversas análises aqui, na TV Vila Velha, na Rádio CBN, enfim, em diversos veículos de comunicação. E eu gostaria que o senhor nos ajudasse a tentar compreender um pouco melhor como vem sendo a adaptação do ex-deputado federal, por quase 30 anos, Jair Bolsonaro, à presidência da República. Ele finalmente conseguiu sair das redes sociais e se tornar, de fato, o estadista que todos esperam que ele seja? Ou existem ainda algumas etapas que ele deve obrigatoriamente queimar para ser aquilo que todos esperam que ele seja? Boa noite, antes de mais nada. Boa noite, Ney. Boa noite, nossos telespectadores. Veja só, quando você me faz essa pergunta, Ney, então está pressuposta nela o fato de que nós não possuímos um estadista já formado ou um estadista reconhecido para assumir um cargo de tamanha importância que é o da presidência da República, né? Então, isso, evidentemente, nós notamos através do quê? Através das diferentes notícias que todos os dias nós acessamos, advindos de Brasília, advindos da própria presidência da República, através das publicações que o próprio presidente ainda realiza através do Twitter. E esse cenário político, né, já de 3 meses, 100 dias quase, que nós estamos agora concluindo, né, como um primeiro momento, já evidencia um certo desgaste de um mandato que praticamente ainda nem começou, né, e de um governo que ainda não mostrou a que veio, né? Então, nós certamente hoje percebemos os efeitos da discussão, da falta de discussão de uma proposta de governo ainda no tempo das eleições, né? Coisa que ele nunca fez, né? Nós nunca tivemos claro, através da própria plataforma, né, da candidatura de Bolsonaro e nem propriamente através do que a própria legenda do PSL vem propor, nós nunca tivemos bem claro qual que é a ideia de Estado que eles defendem, né? Claro que existe uma ideia de Estado muito bem definida e de Estado mínimo, no caso, no ministro Paulo Guedes, né, responsável pela economia, pela fazenda, mas tirando essa ideia de Estado mínimo, nós ainda não sabemos, por exemplo, no campo da saúde, no campo da educação, no campo da habitação, né, quais que serão as iniciativas, né, do Poder Executivo em esferas tão importantes, né,
a própria questão do Ministério do Trabalho, que ainda está bem definido quais serão os rumos, né, da política trabalhista, e nós temos hoje praticamente 13 milhões de desempregados no Brasil, né, é um número bastante expressivo, né. Nós temos uma série de demandas desses serviços fundamentais ligados a ministérios que são chaves num plano de governo, como educação, saúde, habitação. Então, qual que é o cenário que se apresenta hoje? É um cenário de muita instabilidade, é um cenário muito preocupante, tá? E o que nós também notamos no atual governo? A falta de uma política de comunicação, né, e de integração dos próprios atores que compõem essa estrutura de governo que está aí hoje, né? Então fez muita falta, eu digo, o debate sobre o plano de governo do então candidato no ano passado, Jair Bolsonaro, né, e que hoje, agora eleito, e eleito legitimamente pelo voto popular, né, está aí para se apresentando como uma alternativa para alguns, como salvador da pátria para alguns, mas certamente, né, para quem deseja fazer uma leitura fatídica, uma leitura pautada nos fatos, né, verifica que não é possível, não tem como nós apoiarmos as atuais declarações do próprio governo, né, seja de Jair Bolsonaro, seja também de parte de alguns ministros, ou apoiarmos também algumas iniciativas que são bastante discutíveis. Por exemplo, a diminuição da carga tributária para a indústria do fumo, né, e para o preço do próprio cigarro, né, o que, de outro lado, onera e muito através da facilitação do consumo e do acesso, onera um outro setor, que é o setor de saúde, né? A não ser que, é claro, você tenha como interesse, como fins, fortalecer o sistema privado de saúde, né? Então, são questões bastante discutíveis, né, quando a gente pensa em algumas primeiras ações. O debate, por exemplo, sobre a posse de armas, né, é um debate ainda bastante polêmico, né, e me parece que, não obstante todas as mazelas ligadas à violência pública que nós diariamente vivenciamos na nossa sociedade, até que ponto, de fato, ter uma arma é garantia de segurança. Tá? Parece que a política pública de segurança não caminha pelo armamento da sociedade. Professor, eu preciso questioná-lo sobre alguns aspectos que são pontuais, né? Então vamos falar da escolha dos ministros. Nós temos 3 grandes núcleos no governo. O núcleo dos militares, eu acho que é o mais forte de todos, e aí eu preciso fazer uma ressalva. Os generais escolhidos, eles são pessoas realmente capacitadas. A Escola Superior de Guerra se encarregou disso durante a formação profissional deles, né? Nós temos o núcleo dos liberais, e nesse núcleo quem se destaca, obviamente, é Paulo Guedes, e temos o núcleo dos evangélicos. Muitos dos intelectuais que eu conheço, são pessoas brilhantes, são de igrejas evangélicas. Então eu tenho que fazer essa observação para dizer na sequência o seguinte: infelizmente, essa elite intelectual que é evangélica, que eu conheço, não se encontra dentro dos partidos políticos e muito menos em Brasília. Por consequência, o núcleo evangélico do governo tem cometido algumas falhas grotescas de comunicação, vamos colocar dessa forma. A ministra Damares é um exemplo clássico disso, em vídeos passados e algumas declarações presentes, bem como o ministro da Educação. Então, que também é do mesmo núcleo conservador cristão, vamos colocar dessa forma. Aí vem a pergunta, parte dos erros também se encontra na escolha dos ministros, ou seja, alguns ministros são muito fracos, ou pelo menos mal assessorados, podemos colocar dessa forma? De fato, eu penso que existe algumas contradições
em relação a, aos grupos que hoje se encontram em destaque no atual governo. Acho que você faz bem esse balanço, né, de pensar nos liberais, né, que tem aí como expoente o ministro Paulo Guedes. De outro lado, vários ministérios, né, que tem já desde a cabeça o general Mourão, né, na vice-presidência, e também os demais, general Heleno ocupando o ministério. Então, claro, também é uma ala privilegiada dentro desse núcleo político. E então nós temos aí liberais, né, e também, de outro lado, aqueles mais ligados a uma perspectiva nacionalista, podemos dizer. Tá? Em relação a esses dois grupos, eu vejo que existe uma tendência ainda a um debate dentro do próprio núcleo do governo em relação a esses dois núcleos. Quando você tem, na perspectiva dos liberais, a ideia de um Estado mínimo e consequentemente, você tem a iniciativa privada crescendo cada vez mais, né, e crescendo cada vez mais em serviços essenciais, tá, que poderiam, por exemplo, estar nas mãos do Estado, como, por exemplo, educação e saúde, tá? Mas também, e aí isso que me parece que é o que gera uma discussão ainda maior, a exploração dos recursos naturais brasileiros. Né? Então, aqui nós temos uma esfera da economia bastante atraente para a iniciativa privada, especialmente quando você pensa na Amazônia, quando você pensa em exploração de petróleo e em exploração da água potável também, né? Então, a preocupação justamente é de verificar se vai se tornar sustentável o debate, no caso, na esfera do governo, no núcleo do governo, entre aqueles que querem o crescimento da iniciativa privada, de um lado, e de outro lado, o grupo mais próximo dos militares, que deseja a defesa dos bens naturais na mão do Estado, na ideia de uma perspectiva mais nacionalista, de defesa da estrutura do Estado e do poder do próprio Estado também. Né? Eu acho que é errôneo nós reduzirmos o papel dos militares a apenas a figuração de uma perspectiva moral de governo. Para além dessa moralidade, por essa ideia de moralidade, se encontra também uma ideia de Estado nacional que precisa ser defendido e que precisa ser defendido principalmente em relação aos interesses privados, ligados, nesse caso, à própria economia. Eu não concordo que, por exemplo, a base de Alcântara e a liberação do uso desta base de tecnologia espacial, né, pelos Estados Unidos, tá? Eu não concordo que o grupo militar vê com bons olhos essa presença estrangeira no próprio país, tá? Numa base ligada também ao poder militar. Né? Então, a gente tem também que tomar um cuidado com essas ações que ainda me parecem bastante espontâneas, né? E não propriamente planejadas quando você pensa essa relação entre os próprios grupos, de um lado, de perspectiva econômica liberal, e de outro lado, o militar nacionalismo, né, presente hoje no governo. E aí nós temos também a bancada evangélica. Essa é a bancada que atua principalmente na linha dos costumes, né? Na linha de uma moral, de uma perspectiva moral da própria política, e que, através dessa mesma perspectiva moral, visa pensar políticas públicas. Né? Eu acho que o grande problema não está na presença dos evangélicos, mas na confusão que às vezes se faz em distinguir o que é próprio de uma política de Estado laica, tá? E a defesa do seu olhar, de sua perspectiva teológica
sobre os serviços que são promovidos através dos diferentes ministérios. Não chegou nem a esquentar a cadeira, ficou pouquíssimos dias e foi demitida, que tentou convencer os professores a ensinar matemática sobre a ótica de Deus. Aí não dá. A matemática é matemática. Matemática não tem origem cristã ou não cristã. É simplesmente uma ciência exata. 2 mais 2 ainda são 4, pelo menos na minha terra. Então não tem como dar uma ótica cristã para isso. Matemática é matemática, fim de papo. Né? Então, essas pessoas, elas pelo menos não cometeram a infelicidade de fazer declarações desastrosas, porque é o que se percebe, até prejudicando o próprio governo. Sim, prejudica por demais o atual governo. Por quê? Porque cada vez que você escuta uma declaração desta, você tem a certeza de que não há uma ação estrutural, reconhecimento de competências, planejamento para uma área essencial, nesse caso, na área da educação. Né? Há o quê? Há ainda, né, e por mais que se deseje falar de superação de velha política, você apenas mudou os motivos da velha política, mas a velha política ainda está sendo realizada, né, através da indicação de cargos que não são reconhecidos através de sua competência técnica, mas através de relações outras que não da finalidade do próprio cargo, né, que eles assumem. Os primeiros ministros que ele indicou eram pessoas realmente competentes para suas funções. Por exemplo, Paulo Guedes, um economista renomado, apesar de não ter cometido uma gafe terrível, ele não sabia como se fazia o orçamento da União, né, que é uma gafe terrível para um economista desse porte, mas enfim, é um economista renomado. Sérgio Moro, dentro do campo da justiça, realmente ele é uma referência, um expoente. Marcos Pontes, no campo de tecnologia, é alguém reconhecido no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, né, como alguém que entende do assunto. Então, nós tivemos boas indicações. Mas, pelo que eu posso entender, o senhor acaba de dizer isso, na preocupação de atender os interesses de determinados grupos que apoiaram a campanha, não houve a preocupação técnica com todos os nomes como esses que eu citei. É isso? Num caso de um cargo de primeiro escalão, como o de um ministro, o que você precisa? Você precisa ter minimamente essa competência técnica, né, e a competência política também. Por quê? Porque a execução depende, né, de uma série de relações e de fatores que, claro, segundo escalão, bem mais técnico e menos político, ainda que tem relações políticas aí no segundo escalão. Mas não tem como você, por exemplo, aprovar orçamento para uma pasta sem estabelecer relações políticas. Tá? E essas relações são fundamentais, são determinantes, né, do tamanho da sua própria pasta dentro do plano de governo. Tá? Então, e não é isso que nós verificamos. Né? O que é muito preocupante são as ingerências de alguns grupos. Você citou a bancada evangélica, no caso aí do próprio Ministério da Educação. Ainda no Ministério da Educação nós temos também a presença desse grupo chamado de olavistas, né, seguidores então daquele que seria um guru do presidente da República, o denominado filósofo, que não é filósofo, Olavo de Carvalho. Né? Com todo respeito, me desculpe, mas eu não estou dizendo que ele seja, mas boa parte das declarações de Olavo de Carvalho se adaptariam às declarações de um mentecapto. Mas eu não digo que ele seja, estou dizendo que algumas das declarações dele lembram alguém que tem dificuldades intelectuais. E não é o caso dele, eu sei. Né? Ele não é um homem tolo. Então, algumas declarações talvez sejam tiradas de contexto pela imprensa, não posso afirmar isso agora, mas o fato é que, com certeza, pelo material que eu mantive contato até agora, ele não poderia ser guru de ninguém. Mas, enfim, essa já é uma outra história. Por favor, professor. Sim. E assim, nesta perspectiva desse grupo chamado de olavistas, você tem também, inclusive, pela influência do próprio Olavo de Carvalho ao Vélez e ao ministro Vélez e também ao presidente Jair Bolsonaro, a indicação de nomes fundamentais nas próprias escalas aí de cargos importantes do Ministério da Educação. Né? Então, mais uma vez, revela uma preocupação muito grande, né, sobre o futuro da educação no país, área estratégica para o crescimento, né, a pequeno, médio e longo prazo. Né? Então,
evidentemente que nós já temos algumas notícias sobre as possíveis quedas, né, através já das demissões que foram realizadas, né, e de uma insatisfação, de uma opinião pública bastante satisfeita, né, em relação aos rumos que o Ministério da Educação tem tomado. Né. O caso é que, mais uma vez, a falta de um debate, de uma discussão sobre plano de governo, né, sobre a clareza a respeito desse mesmo plano, né, de um lado, e de outro lado, a ideia de que você vai, através de uma crise política, salvar o Brasil através de um personagem, né, chamado de mito, chamado de Salvador, Salvador da Pátria, são compreensões, acho que, bastante equivocadas, né, para a gente pensar no que o Brasil precisa de fato para voltar a crescer. E as viagens internacionais de Jair Bolsonaro? Veja, a impressão que eu tenho é que, e ele já me disse isso em entrevista pessoal, que ele tem um senso de humor que às vezes é controverso, né? E ele deveria se controlar, mas se ele se controlasse, ele não seria ele mesmo. Não sei se é por conta disso, eu sinceramente quando eu entrevistei, eu percebi que não havia maldade na fala dele. Essa é uma impressão pessoal minha, né? Mas eu confesso que também fiquei um pouco surpreso com algumas outras coisas. Nas viagens que ele fez, ele, por exemplo, cometeu alguns pecados diplomáticos. Nos Estados Unidos, em entrevista para uma grande rede de TV, disse que a maioria dos imigrantes, inclusive os brasileiros, são mal intencionados. Depois ele pediu desculpas, inclusive, por essa declaração, mas fez o comentário. Na sequência não, aliás, um pouco antes disso, no Paraguai, ele tinha feito uma alusão positiva ao Alfredo Stroessner, que era um ditador, né? Ele que detesta ditadores, como Nicolás Maduro realmente é um ditador, age como um ditador, então ele não pode fazer homenagens a Stroessner, né? E o pior de todos os incidentes, eu acho que foi no Chile, que ainda tem uma ferida aberta em relação ao regime Pinochet, que do ponto de vista econômico foi eficiente, não dá para negar isso, mas também foi extremamente sangrento, foi cruel, né? Ao ponto de ele ser punido internacionalmente, Augusto Pinochet. E no Chile fez de novo alusões positivas a um ditador, de novo um ditador, Pinochet, né? Essas viagens internacionais não têm desgastado a imagem dele dentro do Brasil por conta desses erros e talvez até lá fora a imagem do próprio país? Então, eu penso aqui que você tem razão ao pressupor essa ideia de desgaste, não é? Mas são erros bobos, Em né? contato com algumas pessoas também de fora do país, a gente vê que as pessoas elas comentam sobre, olha, a situação no Brasil parece que está bem complicada, né? E aí você explica que, de fato, ela está complicada, né? Pelos rumos atuais da própria política e também através dessas declarações bastante infelizes e que nos expõem negativamente em relação ao cenário internacional, né? Claro que quando você completa esse tipo de declaração com aquilo que diariamente a gente constata através das redes sociais, em particular do Twitter, do presidente, você vê que o cenário ainda é um tanto ainda mais complicado, né, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. E por conta do quê? Acho que ainda da falta de inclusive de uma competência argumentativa, né, para defender uma postura democrata, para defender, até mesmo se fosse para defender os ideais do liberalismo, que é a perspectiva do Paulo Guedes, mas ainda não existe uma preparação adequada, suficiente, né? A falta de competência do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, né, o faz dar declarações, né, precipitadas ou com falta de fundamentação, ou ainda declarações que são polêmicas, né, e que não corresponde
com o que se espera da instituição Presidência da República. Tá? Então, é aí que está. Como que você diferencia, de um lado, o que pertence ao que é próprio de uma instituição Presidência da República, né, esfera do governo federal e toda a sua importância enquanto chefe de Estado, e o que é a pessoa Bolsonaro. Né? Então, essa personalização do próprio cargo faz com que, de outro lado, você tenha uma impressão muito negativa sobre os rumos do país através desta mesma forma de agir e de proceder, né, na política. Professor, vamos agora para um breve intervalo comercial e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto, bem mais que um supermercado. Sicredi, vamos fazer juntos. Box 101, o mundo virtual ao seu alcance. Rede de postos Contorno, agora em 10 endereços. Sempre o melhor para você. E Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Simão Pneus, o melhor do ramo na cidade. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. Este é o terceiro bloco. Comigo no estúdio está o doutor em Filosofia Política, Carlos William Jacques Moraes, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, também coordenador do NUTEAD, o Núcleo de Ensino à Distância da UEPG. Professor, aproveitando ainda a sua experiência em política, por conta do doutorado em Filosofia Política e todos os estudos que foram feitos nesse sentido, eu preciso que o senhor me ajude a compreender alguns eventos recentes, né? Há quem diga que Bolsonaro tem uma saudade muito grande dos aspectos positivos do regime militar. Existiram aspectos positivos, isso é inegável. Mas, assim como teve no Chile também. Só que, obviamente, há um preço muito alto, principalmente para o Estado democrático de direito. E tivemos a decisão do governo de comemorar a data da Revolução de 1964. Tida como revolução, na realidade, foi um golpe de Estado, tecnicamente falando foi um golpe de Estado, mas existem alguns aspectos que realmente, às vezes, os historiadores deixam de lado. Um deles, não foi um golpe militar, foi um golpe civil-militar. Ou seja, os civis instigaram o exército a agir. Uma parte significativa da sociedade civil, principalmente ligada ao capital, ou seja, proprietários, principalmente de grandes empreiteiras interessadas em obras no governo, né? Acabaram sendo beneficiados durante todo o regime militar com obras, essas mesmas empreiteiras, né? Mas a questão toda é que, nesse momento conturbado que a gente vive pós-eleição, um clima ainda de feridas abertas, foi uma decisão prudente comemorar a data de 31 de março de 1964? Com dinheiro público, né? Já que eles dizem que dinheiro público não pode ser usado no carnaval, não pode ser usado para festa nenhuma, né? Mas, enfim. Essa é uma declaração bastante polêmica, né? Mais uma dentre as que todos os dias nós constatamos dentro desse governo e que eu acho que merece, sim, né, esclarecimentos por parte do presidente da República a respeito do que significa comemorar esta data, né? Agora, é bem importante nós aqui pensar um pouquinho no que significou uma mudança, né, da perspectiva política do governo a partir de 64. Né? Então, havia, por exemplo, aquilo que foi o motivo e que originou o golpe, a iminência, né, uma ameaça por parte do próprio comunismo, né, e de forças da União Soviética que tinham interesse em ampliar sua presença na América Latina, né, em vários países da América Latina, sim, havia, né? E aí, é claro, você tem, de outro lado, uma reação, né, de forças políticas, militares, civis, econômicas, né, inspiradas
numa perspectiva do próprio capitalismo norte-americano, e aí vale a pena a gente resgatar a noção de Guerra Fria nesse período, tá? E que produz aquilo que, do ponto de vista moral, representou, né, a presença dos militares no governo brasileiro a partir de 64. Professor, desculpe interrompê-lo, mas eu tenho que perguntar, com base no que o senhor acabou de dizer, que eu até fiquei um pouco surpreso. O senhor disse que realmente havia interesses por parte de determinadas facções em implementar um regime comunista no Brasil no começo dos anos 60. Mas eles não iam ter condições de ter sucesso. Era um gato pingado. Acho que não passavam de uns 2.000 comunistas e 90 milhões de habitantes. Quer dizer, um pouco menos de 90 milhões na época. Mas, com todo respeito, João Goulart, Jango, era um latifundiário no Rio Grande do Sul. Sim. Um latifundiário apoiar o comunismo, sinceramente, é mais fácil um papa incorporar um Exu numa missa de domingo, né? Analisando de fora. Agora, com o conhecimento que o senhor tem, por favor, nós tínhamos um perigo real ou era mais um perigo midiático de uma revolução comunista no começo dos anos 60? Karl Marx, na obra Manifesto do Partido Comunista, na introdução, ele fala sobre a noção de um fantasma. Qual o fantasma que ronda a Europa? O fantasma do comunismo, né? Eu acho bem interessante essa metáfora porque ela indica a ideia de uma entidade mítica, né? Sim. Nós poderíamos dizer que um fantasma rondava a América Latina. Depois de Cuba. Tá? Certo. Depois da Revolução Cubana. Agora, é importante ressaltar que Revolução Cubana, porque realmente foi uma revolução. As pessoas pegaram em armas e tiraram as pessoas do poder, quem estava no poder na época. Por favor. Nós temos que pensar no seguinte, Ney. A ideia mítica, né, de comunismo, ela é bastante interessante para que você possa produzir um imaginário na mente das pessoas, né, que faz com que você reconheça um inimigo e se posicione contra esse inimigo, ele existindo de fato ou não. Foi isso que aconteceu na época, então? É isso que continua acontecendo. Tá? É isso que continua acontecendo. Quando você diz que nós vivemos 13, 14 anos de regime petista e que estava implantado o comunismo no Brasil, esse é um discurso bastante comum, né, na nossa sociedade hoje. Você propõe a ideia que é totalmente mítica, porque o PT nunca foi, de fato, comunista. Tá? Basta você ver as políticas neoliberais que ele implantou, né? Por exemplo, já quem está falando de educação bastante, veja através do FIES, né? O plano de financiamento da educação superior no Brasil. Tá? Totalmente alinhado à política de juros bancário. Então, o que você tem aqui? Né? Uma perspectiva neoliberal também. Tá? Então, é fantasioso. E aí você tem a ideia de um inimigo, que hoje, inclusive, o próprio PSL e muitas vezes o próprio Bolsonaro e os bolsonaristas defendem que há o perigo do comunismo. Lá em Davos, né, ficou implícito esta perspectiva de que agora o Brasil vai combater um antigo inimigo, né? E esse antigo inimigo é o próprio comunismo, né? Nós não vamos mais vivenciar aquela perspectiva socialista de antes. Então, professor, essa história de comemorar o 31 de março é porque na cabeça de pelo menos pessoas ligadas ao governo, se não do próprio presidente, o perigo não passou ainda, ou aquele perigo imaginário que também existia na época. É você reforçar a ideia do perigo sobre um inimigo que é interessante você manter vivo, para ter contra quem lutar e assim se colocar numa posição hegemônica de poder na luta do bem contra o mal. Entendi. Tá? Então, é você trabalhar no plano das representações, né? Agora, evidentemente, ele não poderia fazer isso sem sofrer a resistência de diferentes organismos da sociedade civil e também, né, do Poder Judiciário, né? Hoje o Ministério Público Federal,
quer explicações do presidente sobre o que significa a comemoração, né? Até No porque é fundo, inconstitucional, né? até porque é inconstitucional. Vai contra a ideia de regime de Estado democrático de direito, né? Era isso que não se tinha, e o AI-5 foi, né? O ato institucional número 5 foi a representação de tudo aquilo que vai contra a ideia de Estado democrático, né? Então, nesse sentido, é inconstitucional. O AI-5 que ficou em vigor de 1968 a 1975. Exato, né? E que foi o recurso legal para você cometer as mais diferentes atrocidades com toda pessoa que se pronunciasse contra o próprio governo, tá? É interessante, porque hoje nós temos a possibilidade de apoiar ou não declaradamente qualquer ator político que cometa as mais diferentes barbaridades ou as mais... eu vou colocar aqui, né, o termo... as mais complicadas declarações, né? Nós podemos fazer isso no Estado democrático, né? Naquele momento vivido no país, eu não poderia dar essa entrevista e sair daqui tranquilo. Não, Né? nem eu poderia fazer algumas declarações que eu fiz também. Né? E nem as próprias perguntas, né, quantos jornalistas foram perseguidos, foram mortos no Brasil nesse mesmo período? Né? Vladimir Herzog que o diga. Né? Quantos professores, pesquisadores, né, cientistas políticos tiveram que sair do país para poder, por uma questão de segurança? Tá? Então, acho que é importante a gente fazer aí, estabelecer distinções, né? E cobrar, de fato, explicações sobre uma indicação tão infeliz como essa. Né? Me parece que um movimento que, inclusive, está acontecendo nessa semana aqui na universidade, se trata de descomemorar e não de comemorar. Né? Eu lembro aqui um filósofo, Theodor Adorno, numa obra chamada Educação após Auschwitz. Né? Auschwitz era o campo de concentração mais organizado do próprio regime nazista, porque ele é eficiente na eliminação dos corpos, tá? E um grande campo de concentração. E Adorno vai falar o seguinte, que o primeiro princípio na área de educação, né, na formação de pessoas, é fazer com que Auschwitz não se repita, porque aquilo foi o declínio, a barbárie, né, e a animalização do próprio ser humano. As barbáries cometidas também no Brasil, no período do regime militar, nunca mais podem ser motivos de comemoração. Né? Um presidente que indica, né, esse tipo de comemoração, reconhece, né, as barbáries, as atrocidades cometidas como um valor. Né? E isso vai contra qualquer projeto de formação e desenvolvimento de um país numa perspectiva democrática. O problema é quem concorda com ele. Eu vi, por exemplo, uma postagem de uma matéria da Gazeta do Povo com centenas de comentários, todos eles favoráveis ao presidente e criticando de maneira agressiva a Gazeta do Povo por ter publicado o artigo que falava de 5 razões para não se esquecer do regime militar. Né? Então, assim, parece-me que as pessoas não entendem que na época havia censura, né? E com a censura você não publicava notícias desagradáveis ao regime. Sim. Senão você era morto. Uhum. O próprio Roberto Marinho teve que defender vários dos seus jornalistas que estavam sendo perseguidos indevidamente em vários casos. Vladimir Herzog, que foi assassinado em 1975, se eu não me engano, bem no ano que acabou o AI-5, pouco antes de acabar, então, ele foi assassinado, ou logo depois que acabou. Vladimir Herzog não era comunista. Uhum. Ele não tinha ligação com o Partido Comunista, ele não representava um perigo político para o regime. Sim. Né? Mas, infelizmente, ele foi assassinado. Então, existem coisas que me preocupam, porque parece-me que a sociedade esqueceu. E aí a gente cai no erro
cometido pela esquerda brasileira, né, de ter apoiado alguns cleptocratas durante um bom tempo. Né? Nós não poderíamos, como país, também ter permitido que isso acontecesse, mas aconteceu. Né? Só que a gente não está tirando a decisão mais madura desse processo. O que acho que nós precisamos pensar, né, a partir das pessoas que apoiam esse tipo de declaração, é que ainda há muito por se fazer para que as pessoas possam também ter a autocrítica, né, para que elas possam, acho que avaliar melhor se de fato vale a pena, né, porque você votou, né, no então agora presidente Jair Bolsonaro, se vale a pena, por conta disso, você concordar com tudo aquilo que se fala ainda hoje, conhecendo um pouco melhor, né, o atual presidente da República. Né? Porque essa aqui é a questão. Né? Agora que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer melhor, e conhecendo melhor, né, aquelas pessoas que votaram, né, eu acho que não tem que cegamente apoiar tudo aquilo que ele fala, e nem se esconder de vergonha. Mas ao contrário, mais ainda essas pessoas têm motivo para cobrar, né, o fato de terem confiado nele. Exato, também acho. Em relação à reforma da Previdência que tramita no Congresso, né, acho que não vai dar tempo da gente falar sobre o pacote anticrime hoje, mas em relação à reforma da Previdência, eu preciso saber, o governo vem tomando as decisões mais adequadas. Eu não falo da reforma da Previdência em si, se o senhor é favorável ou contra. Existem alguns aspectos que aparentemente exigem que o governo tome uma atitude para não quebrar a Previdência, né? Mas ao mesmo tempo os números são conflitantes, e esse é o problema, os números são conflitantes. Existe uma dívida enorme de empresas grandes e saudáveis, né, com o governo. Essa dívida passa dos 400 bilhões de reais. Está aí para quem quiser ver. Né? A Seguridade Social, ela não é deficitária, ela é superavitária de acordo com a Associação dos Auditores Fiscais do Brasil. Eu confio muito nos auditores fiscais do Brasil. Sim. Mas o governo todo ano pega 30% desse dinheiro. Então é óbvio que vai ter um rombo. Né? Eu tenho uma despesa de 100, eu arrecado 100, mas tiro 30 para fazer outra coisa, é óbvio que vai faltar dinheiro. Né? Então, questão meio lógica, racional, inclusive. Né? Enquanto isso, a carga tributária continua lá em cima. Pois é, essa também é uma outra história. Mas Rodrigo Maia, apesar de não ser nenhum santo, ele tem feito algumas críticas coerentes, a princípio. Ele diz que falta interlocução e articulação política. E as pessoas têm dito, articulação é o quê? Venda de cargos? Seria isso ou falta realmente o governo mostrar que tem, como o senhor disse anteriormente, uma proposta de governo e alinhar os discursos? Não seria mais esse o conceito de articulação? Vejam só, Ney, você tem um governo novo, né? E nós temos aí aproximadamente 50% de um Congresso novo também. Né? E nesse sentido, nós temos muita gente que tem pouca experiência em articulação política, tá? E de defesa política de um determinado plano ou dos próprios atores que hoje se encontram na administração do próprio governo. Tá? Então, e aí também, né, a falta de uma comunicação mais eficiente, né, entre os próprios políticos. Tá? E aí eu falo de quem? Eu falo daqueles que hoje se encontram na bancada majoritária, que é o da representação do governo. Né? Então, nós temos hoje aproximadamente um pouco mais de 320 deputados que são votos garantidos do governo. Tá? Através do quê? Através de toda a matéria que venha a interessar o governo. E qual que é o problema? O problema é que
o próprio governo não consegue administrar o seu próprio grupo, né? E provoca hoje uma confusão, né, interna, né, na esfera do Poder Executivo, né, e também na relação com o Poder Legislativo. Tá? O que nós temos hoje no atual cenário? Um cenário de uma comunicação bastante difusa, né, que não converge para o interesse comum do próprio governo. Né? É uma falta de comunicação que interfere na defesa das pautas. Se você voltar a assistir o que foi, por exemplo, a presença do ministro Paulo Guedes em audiência com o Senado Federal, né, você vai verificar que ele se encontra numa posição bastante desconfortável para a defesa do seu plano de previdência junto, inclusive, aos deputados aos senadores do próprio PSL, né, e também da base governista. Né, e uma preocupação enorme de aparecer no Congresso para defender o seu projeto de emenda constitucional. Né. O que isso revela? Revela que a base ela não é fiel, ela não é uma base sólida para apoiar os projetos do governo. Principalmente um tão importante. Um item tão importante como a reforma da Previdência. Eu penso aqui que, eu acho que você fala muito bem, né, quando você traz os dados da auditoria da auditoria cidadã da dívida da Previdência. Tá? E aí, é claro, você verifica que é necessária uma reforma? Mas a reforma em torno do que você distribui dentro da própria política de previdência social. Tá? E me parece que é absolutamente necessário fazer com que a Previdência ela receba toda a contribuição para o seu próprio fim, que é a Previdência. Ou seja, sem a DRU, sem a desvinculação das receitas da União. Sem desvinculação de receita e sem aquilo que é o mais complicado hoje, que é a manutenção da dívida pública através do pagamento de juros para os bancos. Tá? É isso que faz quebrar a Previdência. Não é o problema hoje da idade mínima, não é o problema da baixa contribuição e dos índices de natalidade diminuírem no Brasil. O grande problema nosso hoje é justamente o fato de você ter que desvincular receita, né, para pagamentos ligados a áreas que já recebem contribuição através da carga tributária e também você desvincular receita para pagamento de juros de dívida. Tá? Essa que nunca se acaba, porque não é interessante acabar, né, para a manutenção do próprio sistema de dívidas. Lembrando que o sistema financeiro colabora muito com os partidos políticos em suas eleições. Sim, colabora e é isso que faz com que se mantenha esse mesmo regime, esse mesmo sistema. Né? O que nós vemos nas declarações do próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, né? Declarações muito fortes. Você falar que o presidente precisa hoje parar de brincar de ser presidente, quer dizer, você está falando da presidência de duas instituições fundamentais, né? Entrando num conflito, entrando num debate que só faz com que o Brasil não avance nas pautas que são absolutamente urgentes no nosso país. Tá? Principalmente centradas na economia. Principalmente centradas na economia, né, e na ampliação de vagas no mercado de trabalho. Professor, muito obrigado pela participação nesse bloco. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique com a gente.
Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, os primeiros 90 dias do governo Bolsonaro. Comigo no estúdio está o professor Carlos William Jacques Moraes, que é coordenador do NUTEAD, o Núcleo de Ensino à Distância da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado em Filosofia Política. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu sei que sua agenda é muito ocupada. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, por favor. Agradeço, Ney, pelo convite. Estou sempre à disposição. Eu acho que, nesse momento, é muito importante que todos os brasileiros tenham a responsabilidade sobre o seu voto. Aqueles que não votaram e aqueles que votaram no atual cenário político que hoje nós vivenciamos, que possam cobrar dos seus representantes, né, e tudo aquilo que é necessário para quê? Para que o país possa avançar em políticas públicas. Tá? É uma questão de responsabilidade de cada cidadão brasileiro, né? Cobrar, né, e fazer valer tudo aquilo que, de fato, atende o interesse público nesse momento. Professor, muito obrigado novamente. Muito obrigado a você que estava nos acompanhando e aos apaixonados por Jair Bolsonaro, bolsonarianos, como eles se dizem, né, ou então bolsonaristas, como dizem os outros. Eu não vou usar os termos mais pejorativos porque eu acho que isso não é correto. Fiquem tranquilos. Ninguém aqui deseja o mal do atual governo, porque isso automaticamente significaria o seguinte: desejo mal para o meu país. E não é o caso. Quero apenas que erros bobos não sejam cometidos. E não sou só eu que quero isso. Todos nós queremos. Os erros bobos devem ser evitados para que possamos retomar a economia o mais breve possível, para que o país possa retomar o rumo do crescimento o mais breve possível, tudo isso dentro do Estado Democrático de Direito que permitiu a eleição de Jair Bolsonaro. Diga-se de passagem, eleito com uma ampla maioria de votos. Então, o que nós desejamos, na verdade, é apenas o sucesso do governo. Apenas isso. E nada mais. Tanto que eu, não falo pelo professor, obviamente, mas por mim, eu, no segundo turno, votei em Jair Bolsonaro. Confesso, por falta de opção. Não era a minha primeira ideia. Mas acabei aderindo a esse projeto e espero, sinceramente, ser, no mínimo, respeitado pelo posicionamento que tive, como respeito todos aqueles que tiveram posicionamentos diferentes deste. E espero também que o conteúdo deste programa não seja desvirtuado, porque o fundamental é que a gente possa discutir com maturidade os problemas do nosso país. Um grande abraço a todos e até o próximo fim de semana.